Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao canal Manual Maker, o canal onde eu falo aí dos meus projetos de eletrônica. E nesse vídeo vamos falar do osciloscópio com Raspberry Pi Pico. Esse daqui já é o terceiro vídeo da saga desse osciloscópio com Raspberry. Se você ainda não viu os outros dois vídeos, dá uma olhadinha lá. Mas para quem acompanhou o último vídeo do canal sabe que eu tinha feito aqui essa versão com componentes SMD e eu fiquei de transformar aquela versão nessa placa aqui, que é uma versão com componentes PTH, para facilitar a solda aí para vocês. Bom, já faz mais de um ano que essa placa tá aqui. Aconteceu bastante coisa esse último ano aí, eu não consegui postar muito vídeo no canal, mas estou voltando aí e vamos falar um pouquinho dessa placa. Bom, a primeira coisa é que essa placa ela tem o Raspberry Pi Pico, que é um microcontrolador da família Raspberry. Esse osciloscópio aqui, ele consegue até 150 kHz, tem gerador de funções e você conecta essa placa aqui no seu celular através do cabo USB e abre o aplicativo para que você consiga ver na tela as formas de onda. Existe uma versão do Raspberry Pico que tem Wi-Fi, então se você quiser comprar também tem uma versão da firmware que é compatível, você pode fazer o teste, mas de qualquer forma você vai precisar alimentar aqui pelo USB. Você não precisa dessa placa toda, se você tiver só o Raspberry você consegue fazer funcionar, mas qual que é a vantagem de ter essa placa aqui? Essa placa tem várias proteções que fazem a proteção aqui das portas do Raspberry Pico. Originalmente a entrada aqui é 3.3 volts e utilizando a ponta de osciloscópio em 10 vezes de redução, você consegue conectar em basicamente qualquer carga DC que você queira medir. Então você pode utilizar para ver sinais do carro, que são 12 volts ou até 24 volts. Você consegue configurar isso até na tela do aplicativo. Mas não se esqueça, você tem que utilizar a ponta em 10 vezes de redução, porque mesmo com a placa aqui, a tensão máxima que se limita aqui vai dar uns 6, 7 volts no máximo, então é melhor você utilizar sempre ali em 10 vezes, manter a placa segura. Bom, um detalhe é que eu utilizei aqui o Raspberry Pico com conector USB-C. E deu bastante trabalho, eu achei até que não estava funcionando, mas o problema no final era o cabo, a compatibilidade do cabo. Eu só achei um cabo que funcionasse aqui nesse conector USB-C, não sei porquê. Então eu recomendo ou vocês comprarem naquela versão com micro USB mesmo, aquele modelinho antigo, ou talvez aí vocês possam ter alguma dificuldade para achar um cabo compatível. Eu já vou mostrar para vocês como que vocês fazem para encomendar essa placa na JLC PCB, subir os arquivos lá para conseguir fazer a encomenda. Também vou disponibilizar todos os arquivos aqui na descrição. O projeto é bem legal, mas você precisa comprar no mínimo 5 placas da China e também os outros componentes, os circuitos integrados e tudo mais. Se você tiver mais alguma pessoa aí para dividir, dá para montar pelo menos 5 placas aí e o custo delas daí sai menos de R$100 por placa. Agora, se você trabalha com isso, é um profissional, já que é uma ferramenta um pouco mais estável, você pode utilizar um osciloscópio desse tipo, que tem vídeo no canal também. Hoje em dia tá bem em conta, menos de R$500 você compra um desse daqui. É uma baita de uma ferramenta, já com todas as proteções e tudo mais. E o bacana desse circuito também é que ele tem uma fonte de tensão negativa. Assim você consegue fazer medições tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, de uma senoide em corrente alternada. Lembrando que você não pode ligar esse osciloscópio na tomada, que 127 volts é muito, mesmo com a ponteira de 10 vezes de redução. Utilize ele mais em bancada para medir de correntes contínuas aí de 12, 24 volts ou menos. Então vamos ver agora como que você faz a compra dessa placa e vou explanar um pouquinho mais sobre o circuito ali no computador. Bom, então vamos mostrar como que você faz a encomenda da placa. Eu estou utilizando o site da JLC PCB, que foi quem me enviou as placas, que está patrocinando esse vídeo. Quem me acompanha sabe que eu utilizo o serviço da JLC PCB aí tem quase 10 anos. São um dos maiores fabricantes de PCB do mundo. Para você encomendar a placa, você vai clicar aqui no link na descrição que vai abrir o Open Source Hardware Lab. Também é da JLC PCB e aqui vai estar o projeto anexado no Easy EDA, também é da JLC PCB. Você clica aqui Open Design Drawing, ele vai abrir essa tela aqui com o projeto, tanto a PCB quanto o esquema. Se você quiser salvar esse projeto para alterar ele alguma coisa, você pode vir aqui em Save As e daí cria aí um nome para esse projeto. Aqui você clica nesse Gzinho aqui em cima, pode colocar No, que eu já chequei tudo, e vai aqui em One Click Order. Clique em OK e ele vai abrir o site da JLC PCB. Nesse momento é importante você já estar logado no site para não travar. Então você já vem antes e faz o login aqui. Ele está fazendo o upload aqui dos arquivos. E a JLC PCB ela fabrica aqui vários tipos de PCB. Fabrica flat cable, fabrica PCB de alumínio, de cobre, de Teflon, esse Rogers aqui que é uma PCB que suporta alta temperatura, em até 16 camadas ou até 32 na verdade. Não precisa alterar nada aqui além da quantidade, se você quiser pedir 5 ou mais. A cor você pode alterar aqui também, eu gosto da azul aqui. Essas outras configurações você não precisa alterar. Tem essa opção de PCB Assembly, que seria para montar a placa, mas esse projeto ele não está configurado para isso, então não precisa utilizar. E o stencil também não, que seria para componentes SMD. E daí você salva no carrinho, faz o pagamento, adiciona o seu endereço lá e a placa vai chegar para você. Além disso, a JLC PCB tem impressão 3D também, tem a parte de CNC, de peças mecatrônicas aí, são motores de passo, entre outras coisas que são para CNCs. Eles fazem até serviço de layout.
Então são uma empresa aí bem completa. Bom, vamos falar aqui um pouquinho do circuito, né? Então aqui ficou o Raspberry, o conector fica virado para fora aqui. Esses daqui são os dois conectores BNCs da entrada. Esses dois componentes aqui são os dois multiplexadores. Se vocês verem no esquema aqui, pré-amp, esses multiplexadores, eles têm resistores dos dois lados e de acordo com a tensão que está entrando, ele faz o chaveamento e faz o conjunto desses dois resistores, criando um divisor resistivo e reduzindo a tensão proporcionalmente. Então ele ajusta a tensão que está indo para o Raspberry automaticamente. Isso é bem legal. Então se a tensão sobe muito, ele chaveia para a tensão ficar menor na entrada do Raspberry sem ele perder a referência do valor certo. Além disso, ele utiliza os MCP 6002 como buffers para tratamento do sinal tanto na entrada aqui no primeiro estágio, como antes aqui do chaveamento dos multiplexadores. Essa daqui é a parte que tem a conexão do Raspberry Pico mesmo. E em Power é onde tem a fonte. Uma coisa legal desse projeto, como eu falei, ele tem uma fonte de tensão negativa, o que permite ele fazer leituras negativas também, ou de senoides que possuem aí as duas polaridades. Esses dois pontos aqui são para capacitores ajustáveis que eu não coloquei, porque eles são um pouquinho caros e difíceis de achar, mas se você quiser ajustar aqui a entrada, deixar tudo redondinho ali as frequências, sem deformação, você coloca esses capacitores. Então aqui é a fonte de tensão negativa, o regulador, aqui é a saída do gerador de funções, e como dá para ver, o projetinho é bem legal. Bom, e para fazer o download da firmware, você vem aqui na página da FHDM, que foram quem desenvolveu essa plaquinha, nesse layout. Vem aqui até Assembly Instructions, e daí você vem nessa categoria Firmware Installation, clica aqui, ó. Nessa parte aqui que vai abrir aqui. Aqui você consegue fazer o download da firmware clicando aqui. Daí você tem a opção de pro Raspberry comum ou pro Raspberry 2 já, Pico 2. O W é a versão com wireless, que você não precisa do cabo para conectar no celular. Eu ainda não testei essa versão, eu só testei a primeira aqui. Então você clica para fazer o download. Daí você aperta o único botão que tem no Raspberry ali, o botãozinho de boot, e conecta o cabo USB sem soltar ele. Daí no meu computador ele vai aparecer aqui, ó, um drive que é o Raspberry. Daí eu copio o arquivo que eu baixei lá, firmware, e venho aqui e colo dentro. Quando eu terminar de colar, automaticamente ele vai fechar e vai reiniciar. E daí ele já vai começar a funcionar já. A partir desse momento a firmware já está rodando e você vai ver o LEDzinho piscando aqui no Raspberry. Então aqui a gente abre o aplicativo Scoop para Android no celular. Ele aparece aqui do lado esquerdo inferior se o USB está ok, se tem a conexão. E daí ele já começa a fazer a leitura se tiver algo conectado. Consegue ampliar aí dando com movimento de pinça ou movimentar pela própria tela. Aqui no Run você pausa para fazer a medição. Se você quiser aumentar o tempo, você faz aqui pelo mais, pelo menos, na vertical ou na horizontal. Se você quer o canal 1, canal 2, trigger pelo canal 1 ou pelo canal 2. Tem os cursores também. Tem as outras opções, por exemplo, matemática, fazer operações matemáticas, gerador de sinal. No gerador de funções você pode selecionar aí o tipo de onda e a frequência que você quer. Bom, se você gostou, por favor deixe seu like, considere se inscrever no canal e até se tornar membro aí por R$ 2,90 ao mês. Também se você quiser ter mais informações sobre esse projeto, dá uma olhadinha aí nos dois últimos vídeos. E se você quer aprender como desenvolver placas de circuito impresso como essa daqui, tanto SMD quanto PTH, dá uma olhadinha aqui no curso gratuito no canal, uma playlist que eu fiz, onde eu ensino de forma gratuita como que você faz desde o esquema elétrico até uma plaquinha bem completa e funcional para o seu projeto. Até a próxima, pessoal. Valeu!